Você já percebeu que, quanto mais você quer algo, mais ele parece escapar das suas mãos? É quase como se o universo brincasse de esconder o que você mais deseja, respondendo com silêncio justamente quando você mais pede. Mas e se esse silêncio fosse, na verdade, uma resposta perfeita, só que para a vibração errada? O campo quântico não lê o que você diz, nem o que você escreve em suas afirmações. Ele lê o que você vibra quando ninguém está vendo. Quando você diz eu quero prosperar, mas sente medo de não conseguir, o campo não capta o desejo, ele capta a emoção. E a emoção que vibra é o verdadeiro código que ativa, ou bloqueia, as possibilidades. Pense nisso. O universo é como um espelho energético. Ele não distingue entre o que é sonho e o que é falta, ele apenas reflete o que você está sendo agora. Então, quando você vibra o querer, o campo te mostra o querer. Mas quando você vibra o ser, o campo te mostra o ter. Pergunte-se: será que o que eu estou pedindo é diferente do que estou vibrando? E se o campo não estivesse negando nada, apenas devolvendo o que eu realmente estou emitindo? Essas perguntas são a chave. Porque o campo quântico não funciona por lógica humana, e sim por ressonância vibracional. Ele não entrega o que você deseja, ele entrega o que combina com você. E combinar significa estar em coerência, pensamentos, emoções e ações sintonizados na mesma frequência. Quando você entende isso, o jogo muda. Você para de pedir e começa a emergir no estado daquilo que quer viver. A vibração do amor atrai amor. A vibração da abundância atrai oportunidades. E o universo não tem escolha, ele responde imediatamente ao seu estado vibracional predominante. O paradoxo é simples, mas profundo. Você não cria quando quer. Você cria quando se torna. A maioria das pessoas tenta mudar a mente, mas o universo não responde à mente isolada. Ele responde à coerência. E coerência é quando o que você pensa, sente e faz vibra na mesma direção. É como uma melodia energética. Se uma nota estiver desafinada, a música não chega ao campo como deveria. Você pode repetir afirmações o dia inteiro, visualizar com detalhes, mas se dentro de você houver dúvida, medo ou pressa, o sinal enviado se torna confuso, distorcido, fragmentado. E o campo não pode colapsar uma realidade confusa, ele apenas réplica o que é claro e coeso. A ciência já confirma isso. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, demonstrou que o coração emite um campo eletromagnético 60 vezes mais potente que o do cérebro. E esse campo responde diretamente ao que sentimos. Ou seja, o coração é o transmissor principal da realidade. A mente cria o comando, mas é o coração que envia o sinal. E é nesse ponto que quase todos tropeçam. Eles pensam eu sou abundante, mas sentem falta. Pensam eu sou amado, mas sentem carência. E o campo, sendo neutro, devolve exatamente o que está sendo sentido, não o que está sendo dito. O código oculto da manifestação não é pensar positivo. É sentir coerente. É quando o pensamento e a emoção vibram em harmonia, como duas frequências que se fundem em um mesmo som. Quando isso acontece, o campo reconhece a vibração como verdade, e colapsa instantaneamente as possibilidades que ressoam com ela. Você não precisa forçar o universo a ouvir você. Precisa apenas silenciar a dissonância interna. Porque, quando o coração e a mente se unem, o universo não tem alternativa, ele responde. E talvez essa seja a verdadeira alquimia da manifestação. Não tentar criar o que se quer, mas vibrar tão coerentemente que o universo não possa distinguir onde termina você e onde começa o seu desejo. Existe um instante em que o buscador da manifestação precisa encarar o espelho mais difícil, o reflexo do controle. O desejo de fazer acontecer, de acelerar o processo, de decidir quando e como o universo deve responder. É uma tentativa de dominar o invisível, e é justamente essa tentativa que o faz se afastar do fluxo quântico onde tudo já está resolvido. Quando você tenta forçar, está afirmando inconscientemente: eu não confio.
E o campo entende essa mensagem de forma literal. A frequência que vibra do controle é a do medo da ausência, não a da certeza da presença. É uma vibração que diz: ainda não é meu, preciso lutar para ter. E o universo, que apenas reflete estados de consciência, devolve mais situações que confirmam essa crença. Situações onde você continua precisando tentar. A física quântica chama isso de colapso incoerente. Quando a intenção é sabotada pela dúvida. Você quer uma coisa, mas vibra outra. Quer manifestar abundância, mas sente escassez. Quer viver amor, mas vibra carência. E o campo, sendo apenas um espelho vibracional, responde à emoção dominante, não à afirmação consciente. A mente humana tem dificuldade em aceitar que não está no comando. Ela foi programada para controlar, prever, medir. Mas o universo quântico não se move por controle, ele responde por sintonia. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. Mas quando você relaxa e abre a palma, a água simplesmente permanece ali. Na dimensão energética, a entrega não é fraqueza, é sabedoria vibracional. Porque, no momento em que você solta, o campo assume. E esse é o ponto onde o colapso quântico acontece naturalmente, sem esforço, sem resistência, sem pressa. As sincronicidades surgem, pessoas aparecem, caminhos se abrem. Não porque você empurrou a realidade, mas porque você parou de bloqueá-la. A energia que antes era gasta em controlar, agora é redirecionada para permitir. E essa é uma das leis mais sutis da manifestação. O campo quântico se alinha com quem confia mais do que com quem insiste. Tentar forçar é como gritar dentro de uma sala ecoante. Sua voz volta confusa. Mas silenciar, respirar e alinhar-se é como emitir uma nota pura. Ela atravessa o campo e encontra seu destino sem ruído. Por isso, o verdadeiro Criador não força o resultado, ele se torna o resultado. Ele vive em frequência de completude, não de carência. Ele sabe que o universo não entende pressa, entende vibração. E quando a vibração é clara, o campo responde de forma inevitável. Não é o controle que manifesta. É a entrega consciente, que nasce da certeza vibracional de que tudo já está em movimento, mesmo quando os olhos físicos ainda não veem. Esse é o paradoxo quântico. Quanto mais você solta, mais rápido tudo acontece. Porque a vibração da confiança cria atalhos energéticos que o esforço nunca alcançaria. A mente teme perder o controle. Mas o coração sabe, nunca houve nada a controlar. Tudo já está sendo orquestrado, e o papel do Criador é apenas manter a sintonia, não ditar o ritmo. Então, quando você sentir que está forçando, que está tentando fazer dar certo, pare. Respire. Coloque a mão no peito e diga: eu permito. Essa simples frase é uma chave vibracional. Ela desativa o campo do controle e ativa o campo da entrega. E é nesse ponto de rendição que o universo sussurra: agora eu posso agir por você. O universo não entende palavras. Não entende pedidos, promessas ou justificativas. Ele responde apenas à presença, ao estado vibracional que você sustenta agora. A presença é a linguagem mais antiga, mais pura e mais poderosa que existe. Antes de existir a fala, antes do pensamento, antes da forma, havia apenas o ser. E é exatamente esse estado original de consciência que o campo quântico reconhece como comando criador. Enquanto a mente está tentando entender o passado ou antecipar o futuro, a energia da manifestação acontece em um ponto que não se move, o agora. É no agora que o colapso das possibilidades ocorre. É no agora que as linhas do tempo se cruzam. É no agora que o universo ouve o que você está sendo, não o que você está dizendo. Quando você está presente, sua frequência se torna estável. E uma mente estável cria um campo coerente. Nessa coerência, suas intenções deixam de ser apenas pensamentos e se tornam impulsos vibracionais puros. Esses impulsos viajam pelo campo,
encontrando frequências compatíveis e colapsando realidades que já existem em potencial. O segredo é que a presença não é um exercício mental, é um estado energético. Não se trata de parar de pensar, mas de não se identificar com o pensamento. Você pode observar o fluxo da mente, mas permanecer ancorado na energia silenciosa que observa. É nesse ponto que a vibração se refina e o universo começa a reagir em tempo real. A presença cria um campo de sincronicidades, onde tudo parece se encaixar com naturalidade. Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Você precisa de uma resposta, e o sinal surge. Não é coincidência, é o campo quântico espelhando a coerência do seu agora. A ausência de presença, por outro lado, distorce o sinal. A mente ansiosa emite vibrações fragmentadas, um instante de fé, seguido por dúvida, um momento de gratidão, seguido por medo. E o campo, como um espelho perfeito, devolve exatamente essa oscilação. Por isso, parece que nada acontece quando se tenta manifestar com esforço mental. A mente deseja, mas a energia se dispersa. A presença deseja, e o campo obedece. A física quântica moderna começa a se aproximar desse entendimento por meio dos estudos de coerência cardíaca. Quando o coração e o cérebro entram em sincronia, uma harmonia de ondas elétricas e magnéticas, cria-se uma assinatura vibracional estável. Esse estado não apenas regula o corpo, mas também interage com o campo de informação ao redor. O universo, então, reconhece essa assinatura e responde. Ser presença é se tornar campo. É dissolver a ilusão da separação entre o eu que pede e o universo que dá. Porque, na verdade, nunca existiram dois, há apenas um fluxo de consciência em constante expansão, se experimentando em diferentes formas. Quando você está presente, não há mais carência. Há completude. Não há mais espera. Há movimento natural. A presença é o estado vibracional da abundância, porque nela nada falta. Os grandes mestres espirituais sempre apontaram para esse ponto silencioso dentro de nós, o ponto onde o tempo cessa e o ser se revela. É nesse instante que você percebe que não está tentando criar algo. Você está apenas lembrando o que já é. O universo não precisa ser convencido, ele apenas precisa ser sentido. A presença é a tradução vibracional da confiança. É o campo dizendo: eu estou aqui. Eu não preciso correr, porque já cheguei. E é nesse exato estado que as manifestações mais puras acontecem, aquelas que não vêm do esforço, mas do alinhamento. Quando você vive a presença, não há mais o que buscar, apenas o que permitir. E o universo, ao reconhecer esse estado, responde instantaneamente, porque o espelho só pode refletir o que já está diante dele. Você quer se comunicar com o universo? Não fale. Sinta. Não peça. Emane. Não espere. Permaneça. Ser presença é a oração silenciosa que move tudo. É o código quântico mais poderoso que existe. O ponto onde o Criador e a criação se tornam uma única vibração. Existe um ponto em que quem busca manifestar deixa de ser o buscador, e se torna o próprio campo onde tudo já existe. Esse é o verdadeiro segredo dos que manifestam com naturalidade, quase sem esforço. Eles não estão tentando criar a realidade, estão sendo a realidade. A manifestação deixa de ser um processo mental, uma técnica, ou uma sequência de passos a seguir, e passa a ser um estado de ser. Porque, no nível quântico, o universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é vibracionalmente agora. E quando você se torna o campo, não há mais separação entre Criador e criação. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair as coisas com uma facilidade quase mágica? Não é sorte. É frequência. Essas pessoas aprenderam, mesmo que de forma intuitiva, a se alinhar internamente com o que desejam antes de qualquer sinal externo aparecer. Elas não pedem para o universo, elas vibram como o universo. Quando você se torna o campo, não há esforço, apenas sintonia. Não há ansiedade, porque o tempo perde o poder de controlar a sua mente. A espera desaparece,
porque o que você busca já está sendo emitido de dentro de você. E o campo, como um espelho consciente, devolve exatamente o que você sustenta. Os antigos chamavam isso de estado de graça. A física quântica chama de coerência energética. Mas o nome é o de menos. O que importa é a experiência vibracional de estar em unidade com o todo. Nesse estado, sua energia é pura informação criadora. Você não força a realidade, você permite que ela se atualize conforme sua vibração. A mente humana tende a acreditar que precisa fazer algo para merecer. Mas o campo não entende esforço, entende frequência. Você pode repetir afirmações infinitamente, visualizar com intensidade, tentar controlar cada detalhe. Mas se o seu campo vibra escassez, dúvida ou medo, o universo só pode devolver mais disso. Ser o campo é o oposto de lutar contra a realidade, é se fundir a ela. É olhar para o mundo e saber que tudo está se movendo a seu favor, mesmo quando o resultado ainda não é visível. É permanecer em um estado de certeza silenciosa. O que eu sou agora está criando o que verei depois. O segredo está na vibração base que você sustenta todos os dias. Não aquela que você ativa por alguns minutos de meditação, mas aquela que habita o seu corpo, suas emoções, sua respiração. Quando essa vibração é coerente, quando o coração, a mente e o corpo emitem a mesma assinatura, o universo não tem escolha a não ser responder. A manifestação quântica, em sua essência, é um jogo de ressonância. Você não atrai o que quer, atrai o que emite. E quando você se torna o campo, você emite a vibração do todo. Não há limites, não há resistência, não há necessidade de controle. Tudo que é compatível com essa vibração começa a se reorganizar à sua volta. Pessoas, oportunidades, sinais, caminhos. Os que vivem nesse estado não tentam acreditar. Eles sabem. E essa certeza não vem da lógica, vem da integração com o próprio campo, um saber silencioso, mas absoluto, que vibra no corpo inteiro. É uma confiança que não precisa de garantias, porque já está vivendo o resultado energeticamente. Você quer manifestar? Então pare de pedir e comece a ser. Pare de esperar e comece a vibrar. Sinta-se como alguém que já vive o que deseja. Respire como essa pessoa, ande como ela, fale como ela. Cada gesto, cada pensamento, cada emoção alinhada é uma mensagem enviada ao universo dizendo: eu já sou isso. Nesse momento, o campo responde instantaneamente. Porque ele não diferencia imaginação de realidade, ele apenas lê frequências. E quando sua frequência é pura, coerente e constante, a criação não tem escolha a não ser acontecer. Ser o campo é o estado de completa entrega e poder simultâneos. É compreender que nada está fora de você, e que tudo que você observa é apenas o eco do seu estado interno. É a rendição do ego e o despertar do Criador. No fim, o segredo não é fazer mais, é lembrar quem você é, o próprio campo vibracional que contém todas as possibilidades. E quando você finalmente se reconhece como campo, a abundância deixa de ser algo a ser conquistado, e passa a ser apenas a sua natureza se expressando. Antes de dormir hoje, sente-se em silêncio. Feche os olhos e imagine que todo o universo pulsa dentro do seu peito, como um sol interno irradiando luz em todas as direções. Respire profundamente e repita mentalmente: eu sou o campo. Eu sou a vibração do todo. O universo não está fora, ele vibra comigo. Permaneça nesse estado por alguns minutos, apenas sentindo. Não peça nada. Apenas seja. Quando abrir os olhos, leve essa vibração para o seu dia seguinte. Observe o que muda, e perceba como o campo responde quando você lembra quem é.